Alô pessoal, aqui é o professor Leonel Vargas. Estamos aqui novamente, retornando ao nosso canal. Gostaria de gravar mais um vídeo hoje, dando retorno, né? E se vocês gostarem, deem o seu like, acessem ao nosso canal, compartilhem, e sejam membros e acionem o sininho, né? Eu vou fazer uma expressão aqui que envolve porcentagem e raiz e vou mostrar uma forma diferenciada de resolver dois exercícios aqui. Eu já mais ou menos adiantei eles para explicar ele feito aqui para não gastar muito tempo e a gente poder fazer os dois. Então a gente tem aqui, ó, 25% de raiz de 125 sobre raiz de 5. Aí eu escrevo 25%, eu escrevo 25 centésimos, 25 sobre 100. E a raiz de 100, quando tem o D aqui, significa vezes, tá? O resultado que vai dar aqui. Como eu tenho uma raiz sobre outra raiz, eu trouxe as duas para o mesmo radicando. Ficou 125 sobre 5, raiz de 125 sobre 5, que dá a raiz de 25, e a raiz de 25 é 5. Então, no finalzinho aqui eu tenho 5, tá? Que é o resultado dessa definição da raiz aqui. Então, 25% da raiz de 125 sobre raiz de 5 vai ser os 25% desses 5 aqui. Então, 25% fica 25 sobre 100 vezes os 5 que está aqui, ó. 25 sobre 100 vezes 5, dá 25 vezes 5 dá 125 sobre 100. Aí, como tem duas casas no denominador, eu volto duas casas para trás aqui no 125, aqui eu retorno duas casas, então uma, duas, fica 1,25. Então, 25% de raiz de 125 sobre raiz de 5 é 1,25. Como é que eu poderia fazer isso de uma forma que daria um pouquinho mais de cálculo, mas seria mais simples de, depois que eu tinha encontrado os 5 aqui, como fica fácil? Se eu sei que aqui deu 5, eu vou ver quanto é que é. Isso aqui é o 25% dessa raiz desses 5 aqui, né? Então, 10% de 5 é 10 sobre 100 vezes 5. Duas casas aqui, ó, vai dar 10 vezes 5 dá 50, 50 sobre 100 dá 5 décimos, 5 décimos é 0,5. Então, 10% de 5 é 0,5. Se 10% de 5 é 0,5, 5% é a metade. A metade de 0,5 é 0,25. Tá aqui, ó. 5% de 5, então dá 25, 5 vezes 5, 25, sobre 100. Vai duas casas para trás, tá aqui a vírgula, 25 fica aqui a vírgula, vem uma, duas, fica 0,25. Então fica assim, ó, 10% é 0,5, que é a mesma coisa que 0,50. Então aqui eu tenho 10, aqui eu tenho mais 10, que é mais 0,50, e aqui eu tenho mais 5, que é 0,25. Então 10, 20, 25. Vírgula embaixo de vírgula, quando a gente trabalha com decimais. Aí aqui, ó, deu 5. Aqui 5 mais 5 deu 10, vai 1. E aqui deu 1. A vírgula, então, ó, 1, 2, dá 1,05. Esse aqui é o resultado final. Isso aqui é os 25% de raiz de 125 sobre raiz de 5. Dá para fazer por partes assim também, tá? Aqui eu tenho uma outra equação aqui, expressão no caso, ó, a expressão número 2. 35% de raiz de 27 sobre raiz de 3. Eu juntei as duas raízes aqui porque elas estão com o mesmo índice aqui, e aí as duas raízes podem vir por mesmo radicando. Então 27 sobre 3 vai dar raiz de 9, raiz de 9 é 3, tá aqui o 3 aqui embaixo já, ó, o 3. Então, raiz de 27 sobre raiz de 3 deu
3. E eu quero saber 35% dessa raiz aqui, que é o 3, que foi o resultado da raiz. 35% então, 35% de 3 é 35%, ó, 35 sobre 100, vezes 3. Vai dar 105, ó. 35 vezes 3 dá 105 sobre 100. Divide pelo 100 aqui, ó. Vem duas casas para trás no 105 aqui, porque ele retrocede, porque ele está dividindo, ó. A vírgula estava aqui, ela veio duas casas, ficou 1,05. Esse aqui é o resultado. Esse aqui é o resultado. Agora aqui eu fiz separadamente aqui, ó. Se eu sei que é 1,05, os 35%, quanto é que é 10% de 3? 10% de 3 é 3 dividido por 100. Dá 0, dá 30 aqui, 30 por 100, dá 3 décimos, ó. 3 décimos. 0,3, que é a mesma coisa que 0,30. Então, se 10% é 0,3 e eu quero 35%, eu tenho 3 vezes 0,30 aqui, ó. Aqui é 10%, mais 10%, mais 10%, 30. E aqui mais o 0,15 aqui, ó, que é igual a 5%. A 50%, que é a mesma coisa, 0,5, né? Aí eu somo aqui, ó, 5, 3 mais 3 dá 9, mais 3 dá 6, mais 3 dá 9, mais 1 dá 10, bota um 0 e vai 1 em cima, duas casas aqui, fica 1,05. Dá para fazer por partes, que nem a gente fez aqui também, ó. É o mesmo resultado. Só que, claro, que aqui fica bem mais simplificado aqui, ó. Aqui a gente faz uma continha, mas aqui é para a gente ver como a gente consegue fazer por partes também e chegar no mesmo resultado. Sempre que a gente quer saber um percentual, a gente vai dividir por 100 aquele valor. E quando é raiz, a gente vê, por exemplo, aqui nós podemos juntar as duas raízes, uma dentro da outra, porque ela está no mesmo índice, e é possível fazer isso aí através da propriedade das raízes. Então, se você gostou, dá o seu like, né? E fiquem tranquilos que nós vamos retornar às nossas atividades, tá? Um abração para todos, professor Leonel Vargas na área.